Fala, Pequeno Pôneis! Tudo bem com vocês? Eu sou o Nathan e esse é o canal Física para P10. Estou aqui hoje para ajudar vocês do primeiro ano com as atividades do PET de 2021, volume 2, semana 5. Essa semana o tio resolveu dividir em dois vídeos, atendendo a alguns pedidos. Então, se você ainda não assistiu o vídeo do conteúdo, tá aqui no primeiro comentário. Corre lá e assiste antes de corrigir as questões junto comigo, tá bom? Bom, mas se você já assistiu, bora lá então. O que vai ter no vídeo de hoje? O vídeo de hoje a gente vai fazer as 6 questõezinhas do PET aí, as questõezinhas de 1 e 6 da semana 5 do volume 2. Questão de número 1. Baseando-se na primeira lei de Newton, a lei da inércia, assinale a alternativa correta. Se estivermos dentro de um ônibus e deixarmos um objeto cair, esse objeto fará uma trajetória retilínea em relação ao solo, pois o movimento do ônibus não afeta o movimento de um objeto em seu interior. Como assim? Vamos imaginar que a gente tem um ônibus se movendo aqui com uma determinada velocidade v para frente aqui. Beleza. Bom, se o ônibus está se movendo, todo mundo que está dentro dele está se movendo com a mesma velocidade. Inclusive o celular que está na mão do nosso amiguinho aqui se move com a mesma velocidade que o ônibus. E aí, se ele deixar esse celular cair, por inércia, o celular vai manter essa velocidade horizontal. Ele vai continuar caindo com a mesma velocidade para frente que ele tinha por causa do movimento do ônibus. Então, ele não vai cair em linha reta em relação ao solo. Quando a gente vê de fora, o celular ele cai numa trajetória meio curvada assim, né? Essa trajetória curvada se deve porque ele mantém a velocidade horizontal e vai caindo porque a gravidade atrai. Como o ônibus e as pessoas que estão dentro do ônibus se movem com a mesma velocidade para frente que o celular, ele cai em linha reta em relação à pessoa no ônibus. Mas é porque ele se move com a mesma velocidade v que o próprio ônibus e que as pessoas que estão dentro do ônibus também. Então essa primeira afirmativa aqui, ela está incorreta. Por quê? Porque a queda do celular ela depende da velocidade do ônibus também. Então, o movimento do ônibus ele afeta o movimento dos objetos do corpo, porque os corpos têm a mesma velocidade que eles. Tudo bem? Bom, quando usamos um cinto de segurança dentro de um carro, estamos impedindo que, na ocorrência de uma frenagem, sejamos arremessados para fora do carro, em virtude da tendência de permanecermos em movimento. Então, quando a gente está se movendo, a gente tem uma tendência de continuar se movendo. Se ninguém fizer uma força resultante na gente, a gente continua se movendo para frente. Então, por que o cinto de segurança é tão importante? Porque ele faz essa força resultante na gente. Ele impede que a gente continue a se mover por inércia, que é a tendência natural dos corpos. Então, ele faz essa força resultante e para a gente junto com o veículo. Tudo bem? Então, a B parece que está certa aqui. Vamos olhar as outras? Quanto maior a massa de um corpo, mais fácil será de alterar sua velocidade. Espera aí. Se eu tenho que empurrar uma geladeira ou uma cadeira, qual que você acha que é mais fácil, empurrar a cadeira ou a geladeira? Imagino que você tenha respondido a cadeira, né? Por quê? Porque a cadeira, por ter menor massa, tem menor inércia, menor tendência de se manter em repouso. Um corpo em repouso, todos eles tendem a permanecer em repouso. Mas quanto maior a massa dele, maior essa tendência. Portanto, essa aqui está incorreta, porque ele falou exatamente o contrário. O estado de repouso em movimento retilíneo independe do referencial adotado. Olha só, quando o ônibus está passando aqui, a menininha que está na última cadeira do ônibus, ela está em movimento em relação a essa pessoa na rua. Por quê? Porque como ela está mudando a sua posição, ela está se aproximando da pessoa que está ali na rua, ela está se movendo em relação a ele. Mas ela está parada em relação ao amiguinho que está na frente do ônibus, né? O coleguinha que está na frente, e até em relação ao próprio ônibus. Como assim parada, Nathan? O ônibus não está se movendo? Mas movimento significa mudar de posição. Ela está sempre na mesma posição em relação ao ônibus, em relação ao coleguinha dela. Então, em relação a esses dois, ela está em repouso. Em relação à rua e alguém que esteja na rua, ela está em movimento. Então, o movimento ele depende sim do referencial, de quem está olhando o problema. Lembra do celular caindo também? Para quem está parado vendo o celular cair, ele faz uma trajetória curvilínea. Para quem está dentro do ônibus, ele faz uma trajetória retilínea, tá bom? Então a resposta correta aqui ficou letra B. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que o tio tenta ajudar, tá bom? Bora para 2 então? E se envolve em uma colisão frontal com um caminhão. A força que o caminhão exerce sobre o Fusca durante o contato é maior, menor ou igual à força que o Fusca exerce no caminhão?
Então, por que o Fusca normalmente sofre mais danos do que o caminhão? Então vamos pensar aqui que a gente tem o caminhão e o Fusca e os dois colidiram. Na hora que o Fusca bate no caminhão, o caminhão bate no Fusca. É um par de ação e reação. O Fusca faz uma força no caminhão, o caminhão faz uma força no Fusca, que tem mesma intensidade sempre, de acordo com a terceira lei de Newton, tem sempre a mesma intensidade e tem também sentidos opostos. Uai, Nata, mas se essa força é a mesma, por que o Fusca geralmente estraga mais? Porque provavelmente tem uma lataria mais fraca e ele sofre uma aceleração maior por ter uma menor massa, tá bom? Então o tio sintetizou uma respostazinha aqui pra gente. A força que o caminhão faz no Fusca tem intensidade igual à força que o Fusca faz no caminhão, já que se trata de um par de ação e reação. Pela terceira lei de Newton, toda vez que a gente tem uma força, sempre existe o seu par, e essas forças têm sempre a mesma intensidade. O Fusca normalmente sofre um dano maior por possuir um para-choque menos resistente, uma estrutura menos resistente de forma geral, além de possuir uma massa menor, tá bom? Então essa foi a 2, espero ter ajudado vocês. Bora para a 3 então? Um jogador de futebol chuta a bola exercendo nela uma força de 9 kg força. Qual o valor da reação dessa força? Então aqui eu tenho uma bola, e quando eu chuto ela, o que significa chutar? Significa eu faço uma força nela, ela faz uma força em mim, com a mesma intensidade, com o mesmo valor. A diferença é que elas têm sentidos opostos, uma é para cima e a outra é para baixo. E como consequência dessa força, a bola vai longe e o pé faz um pequeno recuo para trás. Mas as duas forças têm a mesma intensidade, já que se trata de um par de ação e reação. Tudo bem? Bom, bora responder aqui? Então, qual o valor da reação dessa força? Também será de 9 kg força, já que a força de reação terá sempre o mesmo valor da força de ação. Beleza? Qual o corpo exerce a força de reação? Bom, considerando que a força de ação é a força que o pé faz na bola, a reação vai ser então a força que a bola faz no pé. Tudo bem? Então, se a gente considerar que a força de ação é a força que o pé do jogador faz na bola, a força de reação será feita pela bola no pé do jogador. Quem faz a ação é sempre quem recebe a reação. Fechou? Bora para 4 então. Explique como, ao puxar rapidamente a toalha de uma mesa que contém sobre ela vários pratos de porcelana, uma pessoa não derruba nenhum sobre a mesa. Então é aquela ideia que eu comentei no vídeo, né? Quando a gente puxa bem rápido e se a força de atrito for muito pequena, a gente pode considerar que a força resultante foi praticamente zero. E se não tem força resultante, o corpo fica numa situação de inércia. O que é inércia? É a tendência do corpo permanecer como está. Então, se os objetos estão parados, eles tendem a continuar parados por inércia, né? Se eu não fizer uma força resultante sobre eles. Só tem que tomar cuidado com o irmãozinho quando a gente for repetir. Tudo bem? Bom, então vamos lá. O tio respondeu mais ou menos assim. Os pratos, por inércia, têm uma tendência natural de se manter em repouso. Essa tendência se mantém até que uma força resultante atue sobre ele. Então, se não houver essa força resultante, os corpos, por inércia, tendem a se manter parados uma vez que eles já estão parados. Beleza. Se considerarmos que o puxão é muito rápido e o coeficiente de atrito da toalha é muito pequeno, podemos considerar que a força resultante sobre os pratos é nula e por isso ele se mantém em repouso. Então ele se mantém em repouso porque a força resultante é nula. E se a força resultante é nula, um corpo em repouso ele tende a permanecer em repouso. Fechou? Bora para 5 então. A respeito da terceira lei de Newton, marque a alternativa verdadeira. Os pares de ação e reação podem ser formados exclusivamente por forças de contato? Não, né? A força gravitacional, como eu mostrei no vídeo de conteúdo, e a força, por exemplo, magnética, elas não têm contato, né? Elas são forças de campo, forças de ação à distância. E se a gente tentar aproximar dois polos iguais de um ímã, eles vão se repelir. O que significa dizer que o da direita está repelindo o da esquerda e o da esquerda está repelindo o da direita. Então acontecem tanto em forças de contato quanto em forças de ação à distância. A primeira está errada aqui. Beleza. As forças de ação e reação sempre se anulam. Na verdade, muito pelo contrário, né? Como elas atuam em corpos diferentes, como o da direita empurra o da esquerda e o da esquerda empurra o da direita, essas forças elas não se anulam. Forças se anulam quando elas atuam nos mesmos corpos. Tudo bem? Então essa também está errada. A força normal é uma reação
da força-peso aplicada por um corpo sobre uma superfície? Espera aí que eu não entendi nada, Natan. Então aqui eu tenho a Terra, tenho uma mesa em cima e tenho um bloco aqui. O que é essa força-peso? A força-peso é a força da gravidade. É um nome bonitinho, diferente para a força da gravidade. No dia a dia a gente usa peso como se fosse a mesma coisa que massa, mas não é. Peso é a força gravitacional e massa é a quantidade de matéria de um corpo. Beleza. Então se o peso está aqui, por que esse livro não cai? Porque tem uma força para cima, que é a força de contato entre a mesa e esse livro. Essa força de contato a gente chama de força normal. Beleza. Essas duas forças aqui, elas constituem um par de ação e reação? Ué, se o livro não está caindo, essa força para cima é igual a essa força para baixo? É. E uma é para cima e outra é para baixo, tem sentidos opostos, parece ser um par de ação e reação. Mas não é. Por quê? Porque quem faz a ação é que tem que receber a reação. Quem faz essa força-peso? Vai ser a força da gravidade, é o planeta Terra que está puxando esse livro para baixo. Isso mesmo. Se a Terra puxa esse livro para baixo, o livro puxa a Terra para cima. É essa que é a reação à força-peso. Bom, e a normal? A normal é a mesa que empurra o livro para cima. Se a mesa empurra o livro para cima, o livro faz uma força na mesa para baixo. Então aqui a normal é uma reação a essa normal. E o peso é uma reação ao próprio peso, né, que é feito no centro da Terra. Então lembre, quem faz a ação é sempre quem recebe a reação. Então a letra C também está errada aqui. As forças de ação e reação sempre atuam no mesmo corpo. Não, né? Se quem faz a ação recebe a reação, eles atuam em corpos diferentes. Então a letra D também está errada. Provavelmente seja a letra S a resposta correta. Tomara, né? Como estão aplicadas em corpos diferentes, as forças de ação e reação não se equilibram. O que significa se equilibrar? Significa se anular, né? E é isso mesmo, como atuam em corpos diferentes, não faz sentido a gente falar que essas forças se equilibram, que elas se anulam. Tudo bem? Então a resposta certa aqui é a letra E. Bom, bora fazer a última questãozinha aqui, a questão de número 6. As duas forças representadas a seguir podem constituir um par de ação e reação? Justifique. E tá vendo que as duas forças estão atuando no mesmo bloco? Então, se as duas forças atuam no mesmo corpo, isso não é um par de ação e reação. Então, quem que está fazendo essas forças aqui? Tem algum agente externo, que está fazendo essa força F1. Alguém aqui que está empurrando esse bloco para a esquerda. Se ele empurra esse bloco para a esquerda, o bloco empurra ele com a mesma força no sentido oposto. E essa é a reação à força 1. E essa força 2, Natan? Tem outra pessoa, que eu estou chamando aqui de 2, que está empurrando ele para a direita. Se esse alguém empurra ele para a direita, o bloco empurra ele para a esquerda com uma força de igual intensidade. Mas a força F1 e F2 elas não são um par de ação e reação, porque a ação e a reação nunca atuam no mesmo corpo. Então, respondendo aqui, né? Não, uma vez que pares de ação e reação nunca se anulam, uma vez que atuam em corpos diferentes. Então, se eles atuam em corpos diferentes, não faz sentido a gente falar que essas forças se anulam, tudo bem? Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje, espero ter ajudado vocês. Se eu ajudei, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilhe com seus colegas para dar uma moral pra gente, tá bom? Forte abraço, galera, Feliz Natal, até mais, tchau!